Luiz Otávio, Bruno Tabata e Carboneiro estão suspensos. O Ivan está lesionado e o Simon Bianchini antecipou a provável escalação colorada. Olha aí. Cadê o Bianchini? Ele vai entrar? Não, a escalação... Aí, a tá. escalação. Ó, hoje tem as figurinhas ali. Tu viu? Gostei. Agora estamos no padrão FIFA. É, o Gostei, Schenck. começamos O Schenck bem. só tinha feito do Grêmio, agora ele fez do Inter também. Fez do Inter, né? Agora sim. O Beto deve ter deixado É que ele pronto tava de sexta-feira. folga sexta. Foi o Beto que deixou pronto sexta. Ele tava de folga Claro. sexta, ele falou. Então, bom, vamos de cara aqui, porque Vamos lá. Borré começa, de acordo com as informações do Simon, e o Ricardo Matias fica no banco de reservas. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando tu tem um time ruim, um elenco pior ainda, um momento de dificuldade, tu precisa minimizar erros. Eu falava isso do Roger. No momento delicado do time, quando aparecia dificuldade de nomes, de escalação, o técnico não podia errar. E o Roger errou e por isso ele caiu. Hoje é a decisão do ano, a decisão da década. Uma decisão para o Inter. Não pode perder o jogo. E o que o treinador precisa fazer? Minimizar erros. Quem é que sai do jogo de quinta-feira em alta, com estrela, com moral? Ricardo Matias. Tu não aproveita isso e deixa ele no banco, tu já errou. Então já tem um erro. Por quê? O cara que joga no lugar dele, que é o Borré, e eu até fiz uma aposta hoje na KTO, que o Inter ganha com gol do Borré, porque eu acho que o Borré não vai ficar tanto tempo sem marcar um gol, e eu acho que ele marca um gol hoje, tá? Tá. Mas se ele repetir, e aí vamos pra lógica, se ele repetir as últimas atuações, aquelas atuações que não encharcam a camisa, pode pegar o uniforme dele e botar, o Inter vai perder tempo. O Inter perde tempo para resolver o jogo contra o Santos. Perde tempo. Aí alguém vai chegar e vai dizer, não, mas o Ricardo Matias também jogou contra o Vitória e não fez nada. É verdade, mas então vamos analisar o número como um todo. Os números do Matias são melhores que os números do Borré. Então, para mim, tem um erro aqui na escalação. E ele tá em alta, né? Tá com moral, ele Eu fez acho que o gol Matias tinha que começar o jogo, tá? Eu acho que ele tinha que começar o jogo. Mas, por outro lado, eu vou elogiar a escolha que ele fez, Do quê? trazendo o Bruno Gomes pro meio, voltando o Aguirre à lateral direita. O Aguirre não podia jogar, voltou já na última partida contra o Ceará. Mas eu acho que o Aguirre vai proteger um pouquinho mais, ajuda a proteger um pouquinho mais essa linha de 4 atrás. E o Bruno Gomes, junto com o Alan Patrick, na minha opinião, são os jogadores que têm a capacidade de armação. Eles têm a capacidade de fazer essa bola chegar um pouco mais redonda para o Borré. E foi assim que o Borré funcionou muito no ano passado, com o Bruno Gomes, verdade, na lateral, mas tendo um papel de articulador ali pelo lado direito, porque ele ultrapassava muito bem essa linha. Então eu acho que sem o Luiz Otávio, ele protege bem o Alan Patrick com uma linha de 3 volantes, um tripézinho ali, né, de 3 volantes. Thiago Maia centralizado, Bruno Gomes e o Alan Rodrigues, que eu espero ver ele mais numa faixa de campo determinada, que pode ser ali pelo lado esquerdo. E aí Vitinho, aproveita o bom momento do Vitinho com o Borré também. E vamos rezar para que o Antony segure as pontas lá atrás. A minha dúvida nesse time aí é se vai ser esse posicionamento mesmo com o Losango, que ele usou lá nos 2 primeiros jogos, depois abriu mão, ou se ele vai abrir o Alan Rodrigues na esquerda e o Vitinho na direita. E aí mantém o 4-2-3-1. Ou até mesmo o Alan Rodrigues vir para a direita e o Vitinho para a esquerda. Pode fazer isso, né? Porque o Alan Rodrigues estava jogando assim, né? No Argentino ele vem jogando aberto pela direita. Pela direita, Então tu né? pode ter o Thiago Maia e o Bruno Gomes de dupla e aí o Alan Rodrigues de um lado e o Vitinho do outro. Ou se pode ser até o Losango para defender o Vitinho fechar por um lado, né? Mas no mais, eu acho que ele acerta em colocar o Bruno Gomes pro meio, porque é um jogador com uma energia maior do que, por exemplo, o Bruno Henrique e companhia lá. E o meio de campo do Inter é um problema, né? E aí tem que ver a questão do Bernabéi também, né? O Vitão vem jogando pela esquerda para proteger o Bernabéi. O Santos, a gente vai falar, tem um tópico sobre o hipotético, o craque, o jogador lá, de novo tá fora. E a gente não sabe como é que como é que o Santos vai jogar sem o Neymar, porque o Vojvoda tinha montado um time para ser bengala de um jogador que sem bola não participa. Tá, né? a gente no próximo vai falar. Então, não sei quem é que vai jogar pelo lado direito hoje no Santos. Tem a possibilidade do GE, que pode ser o Barreal por ali, ou pode o Barreal ir para a esquerda, entrar o Roleiter, enfim. É difícil saber como o Santos vai jogar, porque o Santos não tem um time, né? O Santos tem um jogador hipotético, que vai decidir os jogos que nunca decide. Mas isso aí a gente vai falar no próximo fio. E aí, quando esse jogador não tá, joga diferente. Vamos falar Então, ele tem que montar o time pensando mais no Inter do que no adversário. E aí o Inter, como a gente faz tempo que não vê, vai ter Beira-Rio cheio, Vaguinha.
Então, os ingressos eles foram esgotados, né, pelo torcedor, com um check-in realizado. Olha, A direção imagens do Inter treino consegue... de sábado, né? Treino aberto, quase 4.000 torcedores, 3.700. A direção consegue com o check-in fazer essa projeção de público aí de 40 mil torcedores, né? Tem mais o Mundo Colorado ali, que é a venda que pode acontecer até horas antes do jogo. Então, a torcida respondeu. Acho que a torcida acordou, né, Cacau? A torcida do Inter não estava levando fé, não estava acreditando que... Será que o Inter vai realmente ter que brigar para não cair? Isso passa muito pela vitória sobre o Ceará, né, Vaguinha? Eu não sei, Cacau, porque ontem até a gente teve esse debate. O Marco disse que a torcida reagiu e a torcida vai ao jogo porque ganhou do Ceará. Eu acho que, de qualquer forma, a torcida iria ao Beira-Rio. Porque... perdeu pro Ceará, então não vai no estádio porque admite que caiu? Não, acho que não. Então, acho que a torcida daria a resposta de qualquer jeito. Eu acho que a torcida acordou. Acho que o jogo contra o Ceará, apesar da vitória... Gente, se nós não ajudar contra o Santos, não vai. Então, vamos embora. Vamos atender o chamado e chegou o momento de ir. O César tem uma tese de que o Neymar leva muita gente ao estádio, né? Levaria muitos torcedores ao estádio, só que o check-in já está feito. O check-in já está feito. Então, eu espero que o torcedor, ao saber que o Neymar não vai jogar, que ele vá ver os jogadores do Inter apoiar a camisa do Inter, né? Futebol é uma coisa curiosa, né? Se tu pegar, ontem eu falei sobre isso, aí um seguidor lá mandou umas mensagens sobre os do Inter na temporada. E eu imaginei que o maior público do Inter na temporada tivesse sido o jogo contra o Flamengo. O jogo da Libertadores? Da Libertadores. Do papel picado. E ali, Vaguinha, tinha 43 mil torcedores no jogo aquele do papel picado. Aí o Grenal foi o público com mais gente, né? Foi o Grenal do Campeonato Gaúcho. Ah, tá. Não, o outro tinha 20 e poucos. O do brasileiro foi ruim. O fato é, Vaguinha, que o público ele tá abaixo do que a gente está acostumado a ver, né? Ele tá abaixo ali. E hoje vai ser um público diferente. Eu tenho a ideia de que o torcedor do Inter se deu conta que ou é esse jogo ou não é. Porque se tu pegar o último jogo do Inter em Porto Alegre, antes do jogo contra o Ceará, que é um jogo tão importante quanto esse, né? Sim, o do Bahia. Tinha 18 mil ontem, né? Eles falaram, né, Vaguinho? 18 mil lá, falaram lá no bate-bola. Então, eu acho que eu tô nessa do Vaguinha também. O torcedor se deu conta, olha, ou é agora. Mas é preciso entender que tem um grande recado aí que está acontecendo. O público está cansando, tá? O público, e aí eu não falo do Beira-Rio, falo da Arena também. O público está enchendo o saco. Foi muito ruim o Grêmio nas 2 últimas temporadas foi muito mal, entendeu? Muito mal. O Grêmio jogou 2 campeonatos para não cair. O Inter no ano passado deu uma reagida e esse ano o campeonato do Inter, convenhamos, né? Convenhamos, é um negócio surreal o que o Inter fez. Então, mas eu acho que isso que tu falou do público, por exemplo, que estou um Grenal com 20 e poucos mil. Eu acho que a resposta do torcedor do Inter ela já foi essa. Quando o Inter cai da Libertadores e da Copa do Brasil do jeito que caiu, o Inter ainda estava numa situação, o Inter era 10º, se eu não me engano. Não estava tão mal assim. Tinha uma situação que era a seguinte, dava para pensar numa arrancada para ir para a Libertadores. Mas o torcedor não comprou mais. Porque o torcedor pensa o seguinte, tá, beleza, nossa, maravilhoso, conseguimos vaga na Libertadores. Ano que vem vai enfrentar o Flamengo e a gente não tem como ganhar. Tá, só que aí o torcedor largou. Aí agora veio o desespero. Por esse raciocínio, ele nunca mais vai no jogo. Eu acho que o torcedor do Rio Grande do Sul... Acho que o Munari tá falando pela frustração que foi, né? Não, é que a expectativa não é... Fluminense, né? Aquela queda pro Fluminense na Copa do Brasil foi... dava pra não ter caído. Eu acho que agora tu vai mobilizar... É agora a mobilização do desespero, porque não quer cair. Sim. E tu vai ter a mobilização quando tiver a expectativa de ganhar alguma coisa.